Eu trabalho como zelador substituto. Quando o zelador do local não pode ir, eu vou. Devo dizer que por conta da minha profissão eu já vi diversas coisas estranhas nos lugares que eu limpei. Era normal ver latinhas de cerveja e algumas agulhas. Mas a coisa mais estranha que eu vi foi quando fui chamado para limpar um trem. Eram trens velhos que não eram usados desde os anos 90 e que seriam vendidos para o ferro velho. Peguei meu balde, entrei no caminhão da companhia e fui até onde os trens que não eram usados ficaram guardados. Enquanto dirijo, percebo que havia esquecido as chaves do lugar no escritório, mas deixo para lá, porque os trens eram tão velhos que nem porta deveriam mais ter. Então vou até o local, estaciono meu caminhão e até então nada estranho, apenas o cheiro de diesel e engrenagens apodrecendo. Eu ando até o trilho e chuto a porta, um pouco, e como eu suspeitava, não haviam chaves. Ao entrar, porém, fui surpreendido pela ótima condição do vagão. Pensei maravilhado que teria menos um vagão para limpar, mas então olhei novamente e algo realmente estranho se destacou. Era um esqueleto encostado na parede. Ele estava segurando uma garrafa com pílulas. Era um suicídio. Eu andei mais perto e peguei a garrafa. A data nela marcava 10 de setembro de 1996, mais de 10 anos atrás. Esse cara apodreceu durante 10 anos em um trem e ninguém notou sua ausência. Triste. Peguei meu rádio e apertei o botão e chamei os policiais avisando que tinha um cara morto em um dos vagões e que ele estava lá há uma década. 5 minutos depois a polícia chega e entra no vagão. Aparentemente, esse homem havia sumido em 1997 e ninguém havia se dado ao trabalho de procurar. Ele era um homem mais velho que havia perdido a esposa, então havia morrido em um trem e ficou lá por 11 anos sem ser perturbado. Apenas eu apareci no enterro, pois aparentemente todos haviam morrido ou não se importam com ele. Triste e medonho. Dois anos atrás eu estava viajando pela França e fiz uma viagem de um dia para Versailles de Paris. Para chegar até lá era preciso pegar 2 trens. Eu peguei o primeiro trem e meu celular estava com 3% de bateria, o que me fez colocá-lo no modo avião para economizar. Eu coloquei meus fones, sabem como é, para afastar pessoas estranhas. Infelizmente, João não ligou. Sentou-se ao meu lado e começou a falar em francês, o que eu fingi não entender. Eu estava morta de cansaço, por ter andado o dia inteiro nos jardins e só queria silêncio. Ele tira seu telefone e começa a falar por meio do tradutor, perguntando se eu queria aprender francês, no que eu respondi na minha língua que eu não tinha nenhum interesse e coloquei meus fones novamente. Ele continuou com seu telefone me perguntando onde eu ficaria, no que eu menti e disse que estava em um grande hotel em Paris com a minha família. Depois ele me perguntou se eu desceria em uma estação de metrô específica, na qual eu respondi, curtamente por sim, outra mentira. Ele se ofereceu para ir comigo, mas neguei prontamente. Coloquei os fones novamente e fingi não ouvir o homem, que me deixou em paz por 5 minutos. Então ele atendeu uma ligação de telefone e disse que desceria na estação X e que era para o amigo dele ir para a estação Y. Isso gelou o meu corpo, pois era a estação que eu desceria. Chegamos ao ponto de transferência e ele se levantou, saiu do trem e me esperou nas portas. Eu tomei o meu tempo para descer, certificando de que eu havia pego tudo. Fui lenta deliberadamente. Então ele saiu para ir para o outro trem, e eu fui vagarosamente até esse segundo trem. Chegou a ser constrangedora a lentidão. Entrei no outro trem e me sentei bem na frente, ficando de olho nas pessoas ao meu redor. Chegamos à parada X e eu observo as pessoas descendo e subindo na plataforma e não vejo aquele cara esquisito. Cheguei até a estação Y e quando viro a esquina encontro esse homem e 4 amigos procurando alguém. Eu mudei de direção, tentei mudar de penteado e aparência o máximo que eu consegui e corri de volta ao hotel. Lá contei o ocorrido a alguns amigos,
Um dos funcionários ouviu a conversa e contou que já ouviu casos de tráfico de pessoas na região. Demorei uns dias para voltar a sair sozinha. Vou começar meu relato falando que eu não acredito no sobrenatural e sou um cético. Dito isso, eu tive uma experiência em um trem que até hoje eu não consigo explicar. Eu trabalho no centro de Chicago e uso uma linha de trem para chegar lá. Eu geralmente pego o trem de 17 horas e 21 minutos para casa, e minha parada Park Rogers é a segunda da linha. Para quem não sabe, esses trens possuem uma porta na metade do vagão, com um pequeno espaço, um mini corredor e um espaço de saída. Eu entrei no terceiro vagão da frente e sentei numa janela à esquerda, 5 fileiras da porta. Para sair, era preciso apertar um botão que abria a porta para esse pequeno corredor e, essas portas geralmente demoravam alguns segundos para abrir. Na primeira parada, várias pessoas saíram do trem, isso inclui a senhora que se sentava ao meu lado. Como houveram algumas mudanças de itinerário, muitos trens não existiam mais, então muitas pessoas desciam na primeira parada. Algumas poucas pessoas entraram nessa primeira parada. A pessoa que se sentou ao meu lado era um homem com mais de 50 anos, usando um terno cinza, com uma gravata e uma valise de couro. A valise atraiu o meu olhar porque era bem grande e velha. Era igual àquelas que você via os advogados carregando muitos papéis. Parecia ter saído de uma loja de antiguidades. Enfim, ele se sentou ao meu lado fazendo um barulho. Como eu sabia que eu desceria na próxima parada, eu pedi passagem para esse homem. Sabem como é, a cortesia básica, eu vou descer na próxima parada, se você quiser podemos trocar de lugar. No que eu recebo uma resposta curta e extremamente grosseira: não quero trocar. Sem problemas, senhor, faça o que você quiser, seu idiota arrogante, pensei. E continuei a ler meu livro. 3 minutos depois, o trem estava diminuindo a velocidade, no que eu busquei a minha carteira para pegar minha passagem. No que eu estou fazendo isso, o idiota da valise se levanta e vai para o corredor onde eu iria entrar. Levantei do meu assento, peguei minha carteira e seguimos juntos pelo corredor. Meu primeiro pensamento foi: esse cara só quer trocar de lugar, mas enquanto ando pelo corredor percebo que todos os demais lugares estão vazios e ele não estava mais lá. Sem problemas, ele pode ter descido antes. Ou chegou antes das demais pessoas que desciam no mesmo ponto. Mas quando olho para as portas, não havia ninguém no espaço que usava para descer do trem. Mais estranho é que tinham 2 pessoas naquele espaço e eu, fora as outras pessoas no corredor. Nenhum sinal do idiota. Talvez ele tenha ido para a parte de assentos individuais no outro vagão. Não sei. Mas a princípio estes também estavam vazios. Eu resolvo então ir para a porta e reparo que ele não se encontrava nas proximidades. Mas onde ele poderia ter ido com tanta velocidade dentro deste trem apertado? As portas se abriram, todos descemos e eu olho ao redor. Nenhum sinal do homem. No verão passado eu e meu namorado estávamos acampando numa praia com o nosso cachorro. Resolvemos acampar em um local seguro próximo a uma grande árvore, abaixo de um morro, onde ficavam os trilhos do trem. Os trilhos percorriam da beira da água até a cidade. Fizemos uma fogueira, montamos a barraca. Em nosso local de escolha, conseguíamos ouvir os trens passando a cada hora. Estávamos perto o suficiente para ouvir com clareza os trilhos, os barulhos das rodas e o apito. Era alto o bastante para taparmos os ouvidos do nosso cachorro. Eram 2 da manhã, quando a nossa fogueira começou a virar brasa quando ouvimos o barulho do trem. Podíamos ver o trem por entre os arbustos de amoras. O movimento era visível como a luz do dia. Os barulhos e a velocidade,
como todo outro trem que passou por ali. Mas, assim que o último vagão passou por nós, sumiu. Era como se o trem nunca tivesse sequer passado. E, nós sabíamos até onde os trilhos vão, então sabíamos que o veríamos mais à frente, quando fizesse uma curva. Vimos isso com todos os outros trens que passavam. Então, após aquele trem sumir, nós ouvimos a buzina e então silêncio. Mas foi como se tudo tivesse parado. Era uma sensação sinistra. O mais estranho é que o trem era um trem normal. Como algo tão normal pode ter desaparecido assim? Do nada? Esse trem era inquestionavelmente normal. Eu achei que era a única a ter percebido isso, mas quando olho para o meu namorado ele me pergunta, o que acabou de acontecer aqui? Ele diz que a parte mais sinistra desse encontro foi o silêncio. E, como não fui a única a ver isso, eu não estava delirando. Tentei pensar em diversas possibilidades que explicam isso, mas sem nenhum sucesso. Foi muito mais assustador na vida real do que parece agora, escrevendo. Se alguém tiver alguma explicação sobre o que houve, favor me responder nos comentários. Obrigada.